Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 OHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, temos ainda o WhatsApp que é São Paulo, é 11 974012235, chat no site da UTV, ainda um telefone que fica à sua disposição, também é São Paulo, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador em São Paulo, Paulo Fiorilo. Prazer tê-lo aqui, Paulo. Prazer todo meu, à disposição aqui para o debate. Você é presidente do Diretório Municipal do PT em São Paulo, atualmente. Exatamente, vereador e presidente do Diretório. Também conosco o governador Luiz Antônio Fleury Filho. Prazer tê-lo aqui, Fleury. Prazer é meu, é uma satisfação participar da mesa. Vale quando eu ainda chamo você de governador? Governador Fleury só tem um, pode ter outro, tá certo? Não Então, tem outro, vale, não tem não outro. tem Vale. Também conosco o advogado Alberto Luiz Rolo. Prazer tê-lo aqui, Rolo. Muito obrigado, é uma honra participar dessa bancada com pessoas tão ilustres. O direito, né, tá no sangue? Pois é, da família, né? E o pessoal participa bem aqui, o pessoal que participa do programa já sabe, né? Direito eleitoral, justiça eleitoral. A gente faz isso, eu já estou com mais de 20 anos, né? Não vou ficar falando isso por causa da idade, mas mais de 20 anos, né? Doutor Edson Vismona, prazer tê-lo aqui, doutor Edson. Prazer é meu, uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje. O senhor atualmente é presidente do Conselho de Transparência Administrativa do Estado e do Fórum Nacional contra a Pirataria, correto? Correto. E da Associação Brasileira de Ouvidores. Temas muito interessantes. E também foi secretário de Justiça no Estado de São Paulo. Sem dúvida. Olha, deputados pretendem apresentar nesta semana a emenda que proíbe a recondução ao cargo do Procurador-Geral da República, incluindo o atual ocupante do posto, Rodrigo Janot, responsável por inquéritos contra políticos na Operação Lava Jato. A emenda proposta pelo deputado Paulinho da Força pode ser incluída na PEC, que fixa o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A alegação é que o cargo exige constante renovação, mas muitos dizem se tratar de uma represália às investigações de Janot no Lava Jato. Fleury, Fiorilo, Rolo, doutor Edson. Bom, eu posso começar. Né? Olha, eu sou um dos responsáveis por esse modelo de Ministério Público que está aí. Eu fui presidente da Associação Paulista do Ministério Público por 2 vezes e da Confederação Nacional do Ministério Público por 3 mandatos. E nós construímos esse Ministério Público que a Constituição consagrou e que tem dado uma resposta extremamente importante às necessidades do país. Isso que está sendo proposto é uma bobagem de quem não entende nada. O Paulinho entende muito de sindicalismo, de direito ele não entende nada para falar uma bobagem dessa. Procurador-geral, ele tem um mandato que já é um avanço, tá certo? Por quê? Porque antes não tinha o mandato. O Ministério Público, antes da Constituição de 88, o Procurador-Geral era nomeado pelo governador nos estados e o Procurador-Geral da República também, sem nenhum critério que não fosse o da escolha pessoal do governador ou do presidente da República. O mandato já foi um avanço muito grande, né, da independência para o Ministério Público e para o Procurador-Geral. Agora, uma reeleição, vamos acabar então com a reeleição, Paulinho, inclusive para deputado. Eu sou favorável a acabar para a reeleição em todos os níveis. Todos os níveis. Eu acho que a reeleição é um mal para esse país em todos os níveis. Agora, por que acabar com a reeleição do Procurador-Geral atingindo o atual Procurador-Geral? Só pode ser uma reação corporativa. Só Até pode porque ser... pelo direito não valeria para o atual, seria isso? Não, pode até valer, depende de quando for aprovado. Do item que você coloca na depende, lei. exatamente. Agora, outra coisa, dentro de um critério de mudança de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é outra bobagem.
Entendeu? É outra bobagem. Esse sistema funciona desde o início da República, é um modelo que segue o modelo americano, né? Funciona bem, funciona bem. A pessoa, quando isso que as pessoas não entendem. Não entendem. Quando alguém senta como ministro supremo, na cadeira de ministro supremo, ele não está devendo nada para ninguém, acabou. A partir dali, ele tem independência total para agir. Da mesma forma, o procurador-geral. Então, eu acho que é casuístico, sou absolutamente contra esse tipo de coisa. Tá? Você pode até, e eu acho que o Ministério Público pratica exageros. Agora, então, vamos coibir esses exageros, mas sem propostas corporativas, casuísticas. E, olha, me faz até duvidar qual a intenção do Paulinho nessa hora. Por que ele está propondo isso? É uma pergunta que eu deixo no ar. É uma proposta infeliz, né? Num momento absolutamente inoportuno, no momento que se debate claramente as questões de combate à corrupção, atacar nesse momento o mandato do nosso procurador-geral não tem o menor sentido, né? E o que é pior, no nosso país parece que as nossas instituições elas ficam ao sabor do vento. A cada momento tudo pode mudar, né? Então nós não consolidamos as nossas instituições porque a qualquer momento tudo pode ser discutido. Então, e existe uma necessidade de mantermos, de dar perenidade a essas instituições. Esse é um debate importantíssimo porque afeta a nossa própria governabilidade, né? Você percebe na Europa, nos Estados Unidos, ninguém teria a ousadia de fazer propostas que mudassem com a estrutura do Estado, que já é consolidada. Evidente que muita coisa precisa ser mudada, mas nós temos que preservar as nossas instituições, até porque as nossas próprias instituições se colocam em condições, às vezes, em debates, em interferências indevidas, né? Porque não se consolidou isso. Nós temos que consolidar. A democracia depende disso também, né? Ou seja, nós temos que eleger os nossos representantes, estimular a participação dos cidadãos, mas as instituições têm que ser preservadas, né? Questionadas sempre, claro, isso faz parte da democracia, mas temos que preservar essas instituições e não ficar mudando. Parece que o casuísmo fica sendo a regra. E isso é absolutamente nefasto para a consolidação do nosso Estado Democrático de Direito. Zancopé, eu vou nessa linha de raciocínio. Eu acho que realmente fica aparecendo um casuísmo, fica aparecendo mudar as regras do jogo durante o jogo, né? Quer dizer, realmente, como diz o doutor Fleury, fica no ar aí a motivação dessa proposta ser feita exatamente nesse momento. Realmente o Ministério Público, desde a Constituição de 88, eu vou falar da Constituição de 88, quer dizer, adquiriu uma importância sobremaneira para a sociedade. É graças ao Ministério Público que a gente descobre muitas coisas são investigadas e muitas pessoas são punidas. Não é? Agora, eu vou me socorrer das lições do Dr. Fleury, porque até foi membro da carreira, não é? Mas me parece que aqui no Estado de São Paulo a eleição do procurador-geral é uma vez só, né? Só uma eleição. É permitido uma reeleição. Então, mas uma só. Reeleição. E também o Procurador-Geral da República é uma reeleição. Só. Então, realmente não faz sentido querer mudar em nível federal só por causa do Dr. Janot, só por causa, eventualmente, dessas operações, se aqui em São Paulo, e eu imagino que nos outros estados também, a gente já tem essa mesma possibilidade de uma reeleição. Quer dizer, então por que mudar? Quer dizer, qual é o interesse que está por trás disso realmente? Paulo? Não vou discordar da bancada aqui de juristas, até porque eu só tenho uma discordância com o governador Fleury. Acho que o Paulinho não entende nem de sindicalismo, né? Essa é a divergência que eu tenho. Isso é briga CUT e força sindical, não me meto. Não quero nem colocar briga CUT e força, não, e solidariedade PT. Eu acho que é a postura que adota o deputado, inclusive na discussão trabalhista. Me parece que aqui está claro que a tentativa é de mudar por uma questão de interesse de quem está do outro lado do jogo. Seria pessoal. Se não é pessoal, né? Mas é do ponto de vista da política do seu interesse. Carrega muito do pessoal, né, Paulo? Esse muito, é o e eu acho que isso não é bom. Não é bom para as instituições, concordo com o Edson. Aliás, nós temos que fortalecer instituições nesse momento. E acho que quando você mexe, porque não te agrada, está errado. Nós vivemos outros momentos em que havia uma crítica grande, inclusive dizendo que o procurador-geral era um engavetador. Ninguém, nem naquele momento, pediu para mudar o processo. Ao contrário, passou aquele processo e continuou. Acho que o que vale é a perenidade das instituições. Nesse caso, ele comete um erro crasso.
Paulo, deixa eu aproveitar que a palavra está contigo. O PT divulgou nota recebendo com indignação a carta da senadora Marta Suplicy oficializando a sua saída do partido. Outros membros do partido são citados aqui, mas você é um dos que assinou essa carta que critica a forma, né, como a Marta se manifesta na saída. Não, aqui acho que vale a pena contextualizar o que aconteceu, até para que não haja também a tentativa de distorcer a carta que foi assinada por mim e por 2 outros presidentes, do estadual e do nacional do PT, o Rui Falcão e o Emílio de Souza. A Marta tem 33 anos, tinha 33 anos no PT, uma pessoa que ocupou vários cargos, foi prefeita, deputada, agora senadora, foi ministra 2 vezes. Portanto, tem uma história e um legado importante para o partido. Eu acho que todo partido tem interesse que seus quadros permaneçam o tempo todo, até porque é isso que fortalece as instituições. Quando você vê um partido em que as pessoas continuam, tanto para elas como para o partido é importante, você não troca de camisa como troca de partido, ao contrário, você fortalece as instituições. A senadora Marta Suplicy fez uma opção, e na minha opinião, uma opção que é de disputar a próxima eleição, é um direito dela. Só que ela faz, na minha opinião, da forma equivocada, porque ela sai atirando no partido que ela defendeu e que a defendeu. Em quantos momentos a Marta foi atacada e foi o PT que a defendeu, mais do que isso. As eleições que a Marta ganhou porque tinha um partido como o PT estruturado na cidade e no Estado. Portanto, as críticas que fizemos foi muito em função do teor e da carta que ela publicou saindo do PT. Eu acho que vários já saíram do PT, como saíram de outros partidos, mas você tem um jeito de sair. Você sair dizendo, olha, eu discordo da posição do partido, a outra é atacar o partido que lhe deu guarida o tempo todo. Então, aqui a divergência é um pouco essa. A opção dela de ser candidata ou não é dela, agora acho que é um erro sair desse jeito, atirando, quando poderia sair de uma outra forma, muito tranquila, como vários outros saíram. A gente podia lembrar da Luiz Erondina, saiu, foi para o PSB, da Luiz Helena e de vários outros quadros partidários. O erro é sair atirando como saiu. Algo a acrescentar? Eu quero pegar esse gancho aqui, Zancopé, se me permitir. O vereador disse que não entende por que ela sai atirando ou criticando. Eu entendo, e o doutor Fleury também, com certeza. Tem que justificar, sob o ponto de vista eleitoral, Para tentar manter o para mandato. não ter o mandato perdido. Quer dizer, nós temos uma resolução, e os exemplos que o vereador deu, da Luiz Erundina, da própria Luiz Helena, são exemplos anteriores a essa resolução do TSE. Então, hoje a resolução do TSE, o relator dessa resolução, o ministro César Peluso, hoje já aposentado, fala em 4 hipóteses muito claras para poder o filiado deixar o partido sem perda do mandato. Então, uma dessas hipóteses, não é a única, são 4, mas uma dessas é divergência com a linha programática do partido. Então, ao sair atirando, imagino eu, não tenho bola de cristal, nem conversei com a senadora Marta, mas imagino eu que ela está querendo dar subsídios e elementos para os seus advogados poderem justificar a saída dela do partido. Rolo, por quê? Se ela simplesmente diz, eu estou saindo do PT, ela corre risco do PT reivindicar a cadeira de senador? É isso? Essa mesma resolução prevê a legitimidade ativa que a gente fala, né, para pedir a cassação do mandato. A perda não seria cassação, o termo, né, a expressão que a resolução usa é a perda do mandato. Então, primeiro, o partido ou o suplente interessado, e aí envolve uma outra questão jurídica, nós estamos falando de mandato executivo, mandato majoritário, né, do Poder Legislativo, mas mandato cuja eleição é pelo sistema majoritário. Então, o partido ou o suplente e depois o Ministério Público. Né, e tem prazo para fazer isso. Né? Primeiros 30 dias, então aí precisa ver qual é a data que ela se desfiliou exatamente, são 30 dias, e depois 60 dias para o Ministério Público. Mas antes tem 30 dias do partido, depois do suplente. 30 dias do partido e do suplente ao mesmo Concomitante. tempo. Ao mesmo tempo. E depois o Ministério Público, mais 30 dias, para dar um total de 60 dias. E aí ela vai ter que justificar, né, para tentar não perder o mandato. E há uma discussão, inclusive, né, Rolo, que é a respeito da questão do mandato majoritário, tá certo? Que se o mandato majoritário pertence ao partido ou pertence ao eleito, né? Eu, pessoalmente, defendo a tese de que todos os mandatos pertencem aos partidos. Eu acho que a questão de ser majoritário, ser proporcional à eleição, não afeta essa regra. Tá? E concordo com você, eu acho que o que a senadora Marta Suplicy está fazendo é preparar a sua defesa. Mas aí entra uma outra discussão, que o Rolo é especialista nisso, eu
navego um pouco nisso aí, mas o Atua especialista também na é ele. Há uma outra discussão. O que é conteúdo programático do partido? Tá certo? Quer dizer, ela durante 33 anos, ela seguiu o programa do partido. O que aconteceu? Mudou o programa do PT nesses 33 anos? Entendeu? Quer dizer, pode ter mudado a atitude do partido. Isso não significa uma violação dos princípios programáticos, tá certo? Quer dizer, então, é uma discussão jurídica. Eu acho que ela está se preparando para enfrentar essa discussão, tá? Na verdade, é aquela história, é o imediatismo, né? Quer dizer, o que ela pretende é disputar a eleição. Eu acho que, inclusive, é uma aposta de altíssimo risco, tá? Porque e a eleição dela? Será que aqueles que a apoiaram e deram voto para ela vão dar ela saindo do partido? É muito difícil uma pessoa que saia de um partido e consiga manter o seu eleitorado de forma completa. Eu acho que é uma aposta de altíssimo risco que ela está fazendo. Aí é o que o Paulo se referiu, né? Ela foi eleita pela legenda que ela agora se afasta. Então, tem até uma musiquinha, né? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão, né? Na verdade, ela está seguindo a orientação jurídica, claramente, mas as ruas estão cobrando coerência das pessoas. Exatamente, é isso. As ruas cobram cada vez mais coerência, né, dos nossos representantes. E eu acho que ela vai ficar devendo essa, né? Ou seja, qual é a coerência dela? Até agora, ministra, né? Estava muito bem colocada lá no governo, participando de tudo, viu tudo nas entranhas. De repente não vi nada, é mais uma que não viu nada. E como é que se justifica? A questão da coerência vai ser cobrada, com certeza. Então ela segue, sim, acredito, uma orientação dos seus advogados, muito precisa a orientação, deve ter sido, evidente, por conta da legislação e do julgamento eleitoral que permeia essa questão, mas ela vai ser cobrada pela falta de coerência, com certeza. A manifestação vem de Uberlândia, Minas Gerais, é do Marcelo de Barros Filho. A Marta saiu tarde do PT. Tarde, antes tarde do que nunca. Ela alega um desvio de comportamento do PT, a crise e a corrupção em que o partido se meteu nos últimos anos. Aliás, o PT está tão envolvido com esses escândalos, tesoureiros presos, empreiteiras, também o PT hoje é diferente do PT da década de 80. É o Marcelo de Barros Filho, de Uberlândia, Minas Gerais. Eu Paulo. queria só um comentário, Marcelo. Eu acho que, assim, primeiro é preciso separar as coisas. O PT tem um programa, tem um estatuto, o PT defende propostas, defende uma sociedade diferente, implementou políticas no Brasil e em cidades que governou. Eu queria separar, porque quando a gente coloca o partido como sendo responsável por todos os atos dos indivíduos, a gente comete um erro grave. Então é preciso separar. O PT tomou várias decisões nesse período. Uma delas é, todos os dirigentes que tiver condenação serão expulsos do PT. É uma decisão que não deixa dúvida que o PT não compactua com esse tipo de coisa. A segunda questão, é verdade que nós vivemos um momento difícil, nós já vivemos outros, eu não estou falando só do PT, podia falar de vários outros partidos. Agora, é preciso fazer o debate sem o ódio, sem a possibilidade de ouvir o contraditório, porque você está falando de um partido que tem uma história de 35 anos, que construiu várias prefeituras e vários governos de estados e a própria presidência da República com inovação nas políticas públicas. Então, portanto, é preciso ter cuidado e cautela. A segunda coisa é que, assim, a Marta tomar uma decisão desta forma, me parece, e aqui todo mundo já disse, que está claro que é por um interesse eleitoral pessoal. É dela. E ela vai ter que responder isso se tiver o pedido do mandato, ela vai ter que responder isso para os eleitores. Essa é uma decisão que ela está tomando, portanto é dela. Agora, se é tarde ou cedo, eu acho que também não cabe aqui a discussão, porque a decisão dela, depois de 33 anos, me parece que é mais oportunismo do que outra coisa. Talvez seja um caso de desamor. Pode ser. Fiorilo, eu não posso Repentino. perder a oportunidade. Você disse que o PT tomou a decisão de tirar dos seus quadros aqueles que são condenados.
Já fez isso com Zé Dirceu, com Delúbio, Então, com Genuíno, com boa João pergunta, Paulo Cunha. boa pergunta. Tem uma relação longa Não, aí. boa Não, não, pergunta. os que estão condenados. Que estão, Do PT são poucos os condenados estão que condenados. cumprem pena, são Isso, 4. São esses 4. Mas eu queria dizer, eu vou aproveitar os juristas na mesa. Perfeito. Quando você toma uma decisão, ela não retroage se prejudicar o indivíduo. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. A decisão do PT ela é a partir de agora. Então, nós podemos até fazer esse debate dos anteriores, mas o PT tomou uma decisão que, a partir de agora, aqueles que forem condenados serão expulsos. Nós temos esses 4 casos. Na verdade, Paulo, usando a expressão do telespectador, antes tarde do que nunca. também, antes tarde do que nunca. Estamos tomando uma decisão daqui para É que frente. você se referiu, o PT Não, tomou a decisão de de eliminar... daqui para frente, Perfeito, nós não, vamos É ter que uma esses atitude nomes clara. são imediatamente lembrados. Claro, e Certo? eles foram lembrados Quando quando o são PT... condenados, são E eles, condenados. e eles foram lembrados quando o PT Por tomou exemplo- essa Por exemplo, decisão. o Vacari, ele não está condenado. Não está condenado, não está. Mas nem deixou de ser tesoureiro do PT. O Sim. PT tem outro tesoureiro, Não, não. até porque o Vacari não pode responder pela tesouraria do PT. É que eu me lembro bem da tua palavra, os que estão condenados. Condenados, exatamente. Então, nem citei o Vacari nessa relação, porque ainda Ainda não está foi condenado. em andamento. E tomou uma segunda decisão, que é de não receber mais doação de pessoa jurídica para o partido. Acho que essa é uma discussão que não está na nossa pauta, mas Não, que... mas que- o programa é gente que fala. Então vamos Quanto mais falar. vocês falarem, Que poderíamos melhor é. debater, que é a história do financiamento público de campanha. Se não enfrentarmos esse debate, o governador foi candidato, eu fui candidato, fui eleito, outros que conhecem o rolo, que conhece de perto, sabe do que eu estou dizendo. Se não enfrentarmos esse debate com regras, com clareza, nós vamos continuar tendo que dialogar com esse tipo de problema toda eleição. E eu não falo do PT, porque a gente podia lembrar, nós tivemos problema com o DEM, nós tivemos problema com o PP, com o PMDB, com o PSDB. Então, ou a gente vai para a origem dos fatos, ou nós vamos ficar discutindo cada caso quando nos interessa. Então, eu acho que nós precisamos fazer esse debate e aproveitar a discussão da reforma política que está em Brasília. Só quero, só voltar um segundinho sobre o problema da senadora Marta Suplicy, que é um problema jurídico também. Como nós estamos falando de eleição majoritária, e a decisão do STF foi que o mandato pertence ao partido, não fez extinção, se é majoritário ou proporcional. Nesse caso- A questão que eu sou só advogado, vou assistir a decisão da Justiça Eleitoral e depois a gente usa como precedente, não é isso, doutor Fleury? Exceto se a Marta contratar. A decisão é quem é que vai assumir se o mandato da senadora Marta Suplicy foi declarada a perda do mandato, quem é que vai assumir? Porque se o mandato é do partido, o primeiro suplente, até onde minha vista alcança, é o do PR. ministro que é do Carlinhos PR. Rodrigues. O segundo, sim, Paulo Fratesi. que é do PT. Quer dizer, aí eu simplesmente vou pular o primeiro suplente, que foi eleito, Mas- a foto mas dele aí- está lá na urna Já ocupou- eletrônica. Já ocupou. E é a ordem natural. Já foi ocupou eleito, o cargo. foi eleito para isso. Não, não, quer dizer, mas aí, eu quero aí assistir me essa parece- discussão, doutor Não, Fleury. mas eu acho que essa discussão, se talvez simplificando, só para dentro do programa, para não, eu acho que essa discussão não vai ocorrer, porque nós sabemos que quando há uma coligação, tá certo? Quando existe a coligação, é praticamente um novo partido. Então, acho que assume o primeiro suplente sem nenhuma dificuldade. Que vai se licenciar para continuar no Isso. ministério. E eu abre acho. a vaga. Aí abre a vaga Para o pro segundo Tudo se suplente. resolve. Quem é o segundo suplente? Fica todo mundo É, feliz. do PT. Tá Quem tudo é? bem. O Paulo Quem? Fratesi. Ao Paulo Fratesi. Ele é do PT. esse Foi sim é presidente do PT estadual. Mas aí que está. acomoda. Olha, quando a gente está Agora é. falando nisso, por que surge tudo isso também? Porque nós acabamos com a regra de que o suplente do senador era o não eleito, o Era o mais segundo votado, colocado. o segundo votado. colocado. Se fosse isso, não teria essa grande discussão. Agora desculpa, doutor Fleury, mas tem razão o rolo, porque eu acho que a Justiça Eleitoral vai ter que resolver essa questão. Sim, Me sim. parece que pode ser resolvido dessa forma. Acho que seria o mais Mas é o razoável. jeitinho, caminho, né? é o É o caminho. jeitinho. Talvez o jeitinho, Juridicamente... Bom, agora nós temos Muito bom. até no exterior Negócio da- comunicações dizendo que por falta do financiamento... FIES, não é isso? dinheiro- Do não, FIES, não, né? não é do FIES, Ah, é não, de um é, outro FIES é da programa. educação. Programa Ciência internacional. para Se todos, virem. um negócio assim. Tem que aplicar o jeitinho brasileiro, porque não Se vão vira. aplicar aqui. Né? Se vira. E vira. Fleury, o senhor teve a oportunidade de ler na Folha o artigo do jurista Arnaldo Melheiros Filho. Malheiros. Arnaldo, esse é erro meu. Arnaldo Malheiros Filho, que tece críticas cáusticas ao juiz Moro, que decreta prisões para arrancar delações. É Nancy de Santo André que faz a pergunta.
Olha, Nancy, primeiro eu queria dizer que eu conheço pessoalmente o juiz Sérgio Moro. Quando fui deputado, recebi inúmeras sugestões dele. Me parece um magistrado que está fazendo um trabalho meticuloso, calculado, né? E fica muito difícil a gente dizer se está certo ou se está errado a decretação da prisão preventiva. Prisão preventiva ou prisão temporária, ela se justifica pelo Código de Processo Penal em algumas hipóteses. É o que o Arnaldo Malheiros, inclusive, coloca hoje com muita propriedade. Ou seja, se é para evitar a fuga do réu, evitar que ele interfira no processo, são casos que ele volte a delinquir, e o quarto, a hipótese, não me falha a memória nesse momento. Mas, de qualquer maneira, essa apreciação tem que ser feita pelo juiz naquele momento. O que eu acho é que há um prazo de prisão preventiva. Esse prazo foi ultrapassado em relação a alguns dos presos na Lava Jato. É de 30 dias, é isso? Não, 90 dias. 90 dias. 81 dias, para ser exato. Renováveis? São 80... Não. 81, 89. Prisão preventiva, 81 dias. 81. Tá? Quer dizer, então, são 81 dias Tenho que não... perguntar, se o senhor me esclarece. Não por favor. renováveis. Não Sim, renováveis. isso é importante. Certo? Quer dizer, a prisão temporária, que é por 5 dias, ela pode ser renovada por 2 vezes. Tá? Então, é muito difícil saber o que levou o juiz a decretar isso. Mas eu acredito que a prisão não pode, eu sustento isso, não pode ser utilizada como meio para obter uma delação premiada. Porque aí nós estaríamos voltando é uma tortura psicológica muito grande. A delação premiada, a principal característica dela tem que ser voluntária. Quando você oprime alguém, quando você força alguém, quando você impede a liberdade de alguém para conseguir a delação premiada, ela deixa de ser voluntária. E isso, mais tarde, pode levar à anulação dessa delação premiada. Então, eu fico extremamente preocupado, porque há uma expectativa de toda a população brasileira com as punições que virão. Tá certo? Quer dizer, e, de repente, uma certa afoiteza, uma certa busca pela verdade, que eu tenho certeza, o Sérgio Moro é um homem extremamente correto, posso afirmar. Pessoalmente, ele acredita no que ele está fazendo. Agora, de repente, até pelo impulso da juventude, ele pode, com um erro desse, levar a perder toda a apuração que está sendo feita. Entendeu? Quer dizer, então, o direito é bom senso, é equilíbrio, principalmente. E equilíbrio em direito penal é dar ampla defesa e ampla a liberdade também para a acusação. Tem que equilibrar isso daí. O Rolo, o Jaime pergunta a sua posição sobre candidatos que, depois de eleitos, não assumem os mandatos. Vão para a Secretaria de Estado, como acontece no governo do Alckmin, que serviu para candidatos que eram suplentes virarem deputados federais, diz o Jaime. Bom, Jaime, nós discutimos isso lá, eu faço parte da Comissão de Reforma Política da OAB aqui no estado de São Paulo, né? Nosso presidente é o professor Ives Gandra, eu sou um dos membros. E nós discutimos esse assunto. Isso é fácil resolver, isso é um problema político. Quer dizer, de repente, se o sujeito que foi eleito, portanto, mereceu confiança dos eleitores, da sociedade, foi eleito deputado estadual, deputado federal, e o chefe do executivo, o governador, o presidente, chama para ocupar uma outra posição, também, com certeza, significa que aquela pessoa vai desempenhar um bom papel. Quer dizer, é confiança. Confiança do eleitor para se eleger e confiança do chefe do executivo para nomear depois. E sempre lembrando que secretário de Estado, ministro, o chefe do executivo nomeia e demite a hora que quiser. Quer dizer, se o cara for ruim, tem mais é que ser demitido e ir para casa. Agora, hoje a legislação permite. Fica complicado, enquanto advogado, eu dar uma opinião pessoal, dizer, olha, não está certo. Não, a legislação permite hoje. Mas dentro da Comissão de Reforma Política, nós já discutimos uma emenda constitucional para proibir esse tipo de coisa, para forçar a pessoa a escolher. Eu quero ser legislativo, vou me candidatar. Eu quero
merecer a confiança do chefe do Executivo, vou me colocar à disposição dele, vou fazer parte da assessoria da campanha, da eleição, e depois vou merecer a confiança dele se ele vier a se eleger. Então, dá para fazer isso, mas tem que haver uma alteração legislativa que depende do Congresso. Né? Murilo foi secretário quando vereador, não foi? Não. Quando eu fui secretário não tinha mandato. Não tinha mandato. Mas eu queria ouvir o Fleury. Eu só uma observação que me parece, mais uma, o Rolo conhece isso muito bem, só para o telespectador saber. Eu fiquei muito surpreso. Em 1992, eu fui numa viagem oficial à Inglaterra, como governador. E chegando lá, houve um jantar. Quando chegou no meio do jantar, havia vários ministros presentes que tiveram que se dirigir à Câmara dos Comuns para votar. Porque, na Inglaterra, aquele que é nomeado ministro, ele não deixa o mandato. Ele é parlamentarismo. Ele continua, exatamente, é o parlamentarismo, mas ele continua no mandato. Então, as tantas lá receberam um aviso de que tinham que ir votar, saíram todos do jantar e foram votar. Entendeu? Quer dizer, então, talvez aí esteja um caminho. Sim. Tá? Talvez aí esteja um caminho. Eu acho Aqui, que quando isso acontece, tem que pedir licença, se exonerar. Exonera. Publica no Diário Oficial por um Isso. dia. Assume o mandato, 3 vota, e aí volta. é renomeado, Exatamente. uma burocracia enorme. E aí fica uma burocracia enorme e ele deixa de exercer realmente a sua atividade para a qual foi eleito. Então, talvez a gente encontrasse aí um meio termo. Eu só queria fazer uma observação. Na verdade, acho que a pergunta do Jaime é um pouco essa. Por que o governador, o prefeito ou o presidente da República atua desta forma? Primeiro, se você olhar, é na tentativa de ampliar o seu arco de apoio. Você pegar o caso aqui de São Paulo, você traz deputados para o governo e abre a possibilidade de partidos coligados assumirem. Então, isso vai facilitar, inclusive, a composição que o governador e o prefeito precisam para aprovar seus projetos. Na realidade, a gente poderia aqui fazer o debate sobre o presidencialismo de coalizão, né, que é esse que a gente vive hoje. Você elege o presidente, precisa ter uma coalizão para garantir as aprovações de projetos. É aí que começa o problema. Eu estive em Portugal, e que também é o parlamentarismo, e os vereadores são secretários. Né? Eu fui como secretário, o cara olhou lá e falou assim, mas você não é vereador? Eu olhei lá na Câmara, você não está lá? Eu falei, não, eu sou secretário. O vereador lá, ele é do Poder Legislativo, é diferente. Então aqui, talvez o parlamento exerce o governo. Isso, é o parlamento que ganhou para governar. Lá é assim, aqui não. Aqui o parlamento vai legislar. Agora, você às vezes tem quadros importantes que foram candidatos se elegeram e que às vezes podem contribuir para o governo. Esse é um problema grave. Você ter um quadro no legislativo quando ele poderia estar contribuindo. Vai falar, não sai candidato. Bom, mas ele saiu candidato porque ele tinha interesse em disputar uma vaga, em ser eleito. Então é difícil. Eu acho que eu não sei como sair desse imbróglio. Né? Precisava ter um caminho, um meio termo. Posso ir para o intervalo, doutor? Vamos para o intervalo. Tem algo a acrescentar? Não, só que esse governo e coalizão tem essa ligação da participação do legislativo no executivo. Né? É uma forma de você criar governabilidade no nosso país. Mas é muito difícil, concordo com o vereador Celso, é muito difícil se estabelecer essa relação, porque o eleito, né, é chamado para participar do governo como uma forma também do governo se legitimar e fortalecer as suas alianças, enfim. Então é uma questão que já vem há muitos anos, né? Na nossa tradição. É a regra do jogo. Isso já está consolidado, né? Só para pegar um gancho e aproveitar para o intervalo, só ver o que aconteceu no Paraná. O secretário de Justiça, que é do PS, do Solidariedade, teve que sair depois da greve dos professores. Tem uma pergunta sobre isso aqui. A gente volta já com o Gente que Fala. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet.
Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3net lá em Guarulhos, ou aqui em Guarulhos, para quem está nos assistindo. Conosco hoje o governador Fleury Filho, o advogado Alberto Luiz Rolo, o doutor Edson Vismona, que é presidente do Conselho de Transparência Administrativa do Estado e do Fórum Nacional contra a Pirataria. E qual é a outra? Associação Brasileira de Ouvidores. Associação Brasileira de Ouvidores. E o vereador Paulo Fiorilo, que é presidente do Diretório Municipal do PT em São Paulo. Fiorilo, você se referia há instantes, né, sobre o Paraná. E a pergunta é endereçada a você, Dário Feliz da Cachoeirinha. Dário diz, a exemplo da Dilma, o governador do Paraná, não pode andar que a vaia vai atrás. Qualquer semelhança com o governo Dilma será mera coincidência, lembrando que o governador também prometeu muito em campanha, gastou o que não tinha. E ele lembra aqui, o Dário, que o governador no Paraná é do PSDB. Então, Dário, assim, é possível se fazer a comparação. Há nesse momento, um movimento duro contra o governo federal, contra o governo da Dilma, contra o PT. Nós vimos, e, na minha opinião, uma forma indelicada, a manifestação no casamento que nós tivemos agora do Calil, Roberto Calil, em que 30 pessoas foram fazer manifestação em panelaço. A democracia, ela permite isso, acho que é natural. A diferença da Dilma com o governador do PSDB é que a Dilma não pôs a polícia para bater em professores. Você sabe disso, não preciso te lembrar. O Estado do Paraná vive um problema grave financeiro. E o governador tem dialogado pouco e escolheu mal alguns secretários. O
Está claro aí, inclusive pelos que já saíram. Então, acho que assim, se você quiser comparar, pode comparar, mas por motivos diferentes. Acho que no caso da Dilma, nós vivemos um momento de ajuste, um momento difícil. Agora, ela deve anunciar essa semana ações de desenvolvimento, geração de emprego, inclusive para poder equilibrar. Eu acho que nós temos que superar esse momento. Na democracia é assim, você pode viver os momentos de manifestações. Aliás, desde 2013 a gente tem vivido grandes manifestações no Brasil que não tínhamos essa experiência, diferente da Europa e de outros países, e nós precisamos respeitar as manifestações públicas. O que nós não podemos tolerar são as agressões físicas, nós não podemos tolerar atentados a partidos, isso é impossível de se conceber numa sociedade democrática. Então, acho que, se você quiser comparar, pode comparar, mas por motivos muito diferentes. Fleury, Aureliano é de São Bernardo do Campo. Ele lembra que aqui no estado de São Paulo, há 20 anos, governadores do PSDB nomeiam o procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público. Está correta essa afirmação? É correto, dentro da Constituição, é elaborada uma lista tríplice por todos os integrantes do Ministério Público. Essa lista tríplice é levada ao governador, que tem a liberdade de escolher, dentre esses 3 nomes, quem vai ser o chefe do Ministério Público. E é permitida uma reeleição, tá? Permitida uma reeleição. Agora, o Márcio Rosa, que é o atual procurador-geral, já exerceu seu primeiro mandato, está exercendo o segundo. O ano que vem nós teremos a escolha do novo procurador-geral aqui em São Paulo. Isso já é feito. E a lista tríplice, eu vou além. O São Paulo foi o primeiro estado a ter lista tríplice. Em 1947 foi criada a lista tríplice em São Paulo. Tá? Esse modelo que nós temos no Brasil inteiro é um modelo paulista, com uma diferença. A lista tríplice para procurador-geral da República, ela não é oficial, não está prevista em lei. Tá? É feita pela associação... São Paulo é prevista? São Paulo é previsto na Constituição e na Lei Orgânica Estadual. Tá? A nacional, não. O procurador-geral, quem faz a lista tríplice é a Associação Nacional dos Procuradores da República. E o presidente da República, por tradição, tem escolhido o procurador-geral dentro dessa lista tríplice. Doutor Edson, algo a acrescentar? Não, essa é uma consolidação, né? já absolutamente natural e que tem sido bem aplicada. É uma consolidação do que São Paulo já tinha, como disse o governador, há 68 anos, e que a lei abrigou. Só uma observação. Normalmente, eu, por exemplo, assumi o compromisso. Aliás, o primeiro a assumir esse compromisso foi o governador Montoro, quando se elegeu governador, de nomear o mais votado. Eu já sabia que ia falar. Era o ponto que eu ia... de nomear o mais votado. O Montoro nomeou o mais votado, o Quércia nomeou o mais votado nas 2 vezes, cada governador tem 2 oportunidades. Eu nomeei o mais votado, o Covas quebrou a tradição, não nomeou o mais votado, e o Alckmin recentemente também não nomeou o mais votado, mas não infringiram a lei. Perfeito. Era uma tradição. Porque se é uma lista tríplice, dá opção para o governador. Dá opção. Senão não teria lista tríplice. Seria o mais votado. Vai o mais votado e referendo o mais votado. É a nossa próxima luta. Que se escolha o mais votado sempre. As perguntas continuam sendo feitas pelo 50526622. Doutor Edson Vismona, eu tenho um texto aqui que eu estou tentando entender. O Fleury fez referência há instantes aí sobre a Netflix. Taxa local de pirataria. Tá certo? Eu posso ler tudo isso daqui? Pode. Eu acho interessante. Me surpreendi, mas mostra bem o que está acontecendo nesse mercado. Preço cobrado pelo site de filmes Netflix estabelecido conforme uma taxa de pirataria local. O Pedro colocou aqui o texto, tal, com muita competência, mas eu fico... A pirataria, vamos competir usando pirataria, é isso? Na verdade, essa taxa me causa estranheza, mas o que nós temos hoje? A tecnologia, ela permite que as pessoas tenham acesso nos seus laptops, no seu
iPad, enfim, dos seus produtos de acesso à internet, todos os filmes, músicas, enfim. Então, a pirataria migrou do físico, né, do CD, DVD, para o digital, né? E as indústrias estão se adaptando a esse processo. E qual a forma de você se adaptar? Barateando o acesso aos filmes, às músicas, pelos mecanismos de acesso pela internet. É isso que todo mundo está fazendo. Tanto é que a pirataria do CD, do DVD, teve uma diminuição. Mas aumentou a pirataria digital, porque você tem também mecanismos que não respeitam os direitos autorais e viabiliza o acesso a esse tipo de produção. E no Brasil a gente acha que pirataria é uma coisa inocente, né? As pessoas têm o direito de ter acesso a essas produções artísticas sem pagar nenhum direito. E acreditando que isso é normal até, né? Qual o problema de comprar um CD, um DVD? Tem um amigo juiz, o motorista dele oferecia CD e DVD para ele. Ele usava, compra aqui, né? Ele usava. Ele falou, não pode, muito meu, caro, não falou. pode, meu filho, não é assim, não pode fazer isso, enfim. E as pessoas aceitam. Na verdade, o que nós temos que mostrar, é um trabalho que nós temos efetivamente realizado pelo Fórum de Combate à Pirataria, é que existe uma estrutura criminosa fantástica por trás disso. Para vocês terem uma ideia... Ganha dinheiro em favelas. Não, é uma estrutura criminosa internacional. Existe um aparelhinho, chama Z-Box, a Z-Box, que parece um receptor normal de satélite, mas na verdade é um computador. Ele faz a descriptografia do sinal e permite você acessar todo e qualquer canal no mundo, sem pagar nada. Você compra aquele aparelhinho e tem uma máfia russa por trás disso, que trabalha na descriptografia. Porque é uma coisa muito sofisticada, não é qualquer um que faz isso, né? E as empresas mudam a criptografia do produto e em meia hora, uma hora, essas organizações atuam para quebrar a criptografia. Para atualizar. É um negócio sofisticado, né? Por quê? Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, quando as empresas formais, que pagam os impostos, que pagam os investimentos que são altíssimos, a gente pensa sempre na pirataria, o pirata ele sempre se aproveita do sucesso. Quantos títulos são feitos, são realizados pelos estúdios e que não geram, são deficitários, né? Os blockbusters é que geram a renda necessária para cobrir esses investimentos. E o pirata se aproveita e só vai copiar o que é sucesso, né? Então, essa relação comercial, ela tem que ser respeitada pelo lado do criador, do quem inova, né? Nós temos que respeitar isso. E é essa relação que os piratas sempre vão procurar perverter. Aqui no Brasil, quem é autor, olha, sofre não a pirataria lá de fora, é a pirataria dos órgãos que deveriam cuidar dos interesses. É lamentável, é lamentável. Agora, eu acho que essa é uma luta que as pessoas precisam se informar sobre isso, porque é tão importante. Eu não vou dar o nome da rua, mas esse aparelho aí, que você pega 300 canais, você compra numa rua aqui no centro de São Paulo. Sabe qual é o preço? Conhecida. Qual é o preço? Não sei. Eram 600, 700 com viés de baixa, né? Então, mas Como é que é? 600, 700 com viés de baixa. Não, e você tem o gato. E é absolutamente ilegal. E o que é pior? É legal? É ilegal, totalmente ilegal, ilegal. Totalmente ilegal. Né? Ele tem que ter regulamentos pela Anatel, não respeita nenhuma regra da Anatel. E o que é pior, que as pessoas não sabem, é uma forma também dessas máfias terem acesso, muitas vezes, às senhas das pessoas. Aí, puxa vida, eu tive meu cartão clonado. Por quê? Porque ele permitiu o chamado malware, né, a entrada desses criminosos na sua própria rede pessoal. E isso é uma questão que envolve hoje seriamente o combate ao terrorismo, a lavagem de dinheiro, porque nós estamos totalmente interligados pelas redes e quem puder se utilizar dos mecanismos tecnológicos para burlar isso, o faz, e faz com muita competência. Nós temos que ter muito cuidado e percepção de que isso não é um problema inocente, não é algo ingênuo. Agora, o interessante, né, eu estou falando isso porque teve um amigo, não é um sujeito
Não é o pessoal que faz o gatunete na favela, não. E ele falou, ele me disse o seguinte, não, lá eu pego 300 canais no mundo inteiro, etc. e tal, só que tem uma coisa, tem prazo de validade, depois de 6 meses o aparelho pifa, aí tem que comprar outro, mas mesmo assim compensa, quer dizer, eu acho que isso está ligado ao mau jeitinho brasileiro, e não é à toa que eu fiquei 8 anos como deputado tentando aprovar alguns projetos, entre um dos quais era criminalizar de forma mais efetiva o receptador. É a mesma coisa. Tá certo? Quer dizer, quando o receptador... Agora foi aprovada a lei, acho que finalmente acolheu essa... Não foi aprovada ainda está em discussão. Porque o receptador é aquele que recebe o produto furtado ou roubado. E você vai aí, você encontra peças de automóveis, você encontra inúmeros objetos que você, celular principalmente, você compra medicamentos e o sujeito, o bandido rouba, entrega para ele e ele não é considerado um sujeito perigoso. Entendeu? Agora, se você elimina a receptação, você elimina uma boa parte do crime contra o patrimônio. E isso não é visto no Brasil. O Rolo, Helder, qual a sua opinião sobre o voto distrital? Olha, Helder, a pergunta O Fiorilo tem a opinião dele. E nós estamos conversando até antes do programa começar. Olha, é uma pergunta bastante relevante, que é uma discussão que a gente teve lá nessa mesma comissão da OAB e a nossa proposta da Comissão de São Paulo é uma proposta diferente da Comissão Nacional. A nossa proposta da Comissão de São Paulo é começar fazendo a eleição, voto distrital, adotando para vereador. E, se for possível, já a partir de 2016. Quais foram as nossas conclusões? As principais foram: aproxima o eleito do eleitor, porque a partir do momento que você divide um município, já que nós estamos falando em eleição de vereador, divide o município em pequenos distritos, você está aproximando aquele que vier a ser eleito, aquele que for eleito, do próprio eleitor. Quer dizer, com certeza o eleitor vai saber ali no seu bairro, na sua região, aonde mora aquele que foi eleito, para possibilitar uma cobrança mais efetiva, uma cobrança do trabalho, né, das promessas, principalmente, melhor. E outro ponto que nós concluímos lá também, que é muito, muito simples para entender e é muito óbvio, né, que é o barateamento dos custos da campanha eleitoral. Hoje a gente tem, se a gente falar no município de São Paulo, evidentemente, e eu vi que tem telespectador de outros municípios, as perguntas, mas se a gente for falar no município de São Paulo, qualquer campanha para vereador, e está aqui o vereador do meu lado, custa uma fortuna. Não que ele quer, é porque ele tem que divulgar as propostas dele, tem que divulgar os projetos e as ideias por um espaço territorial muito grande para milhões de eleitores. Aqui em São Paulo são 7 milhões de eleitores, né? Pelo menos na última eleição, em torno disso. Então, gasta-se muito dinheiro. E essa adoção desse sistema do voto distrital também vai baratear os custos da eleição. No primeiro momento, só para terminar o raciocínio, a defesa, o modelo que a OAB de São Paulo propõe é a eleição, voto distrital misto. Metade nesse sistema de distrito, né? Dividir em pequenos distritos, e a outra metade fazer pelo sistema atual. Por quê? Mantendo ainda uma parte do sistema atual. Para possibilitar que aqueles que têm realmente votos espalhados na região, ou defendem uma bandeira, por exemplo, de defesa dos animais, ou de defesa do consumidor, quer dizer, que ele não fique restrito a um determinado distrito, que aí vai dificultar a eleição dele, e ele pode ser uma pessoa importante naquele parlamento, naquele poder legislativo. Então, e quem defende bandeiras, quem é um sindicalista, já que nós falamos sindicalista, ou quem é da OAB, ou quem é de uma outra carreira, ou quem é médico, quem defende a saúde, quer dizer, possibilitar que esse profissional, que esse postulante possa pedir voto numa extensão territorial maior, porque senão ele fica muito confinado. Por enquanto, a ideia é essa para vereador. Fiorilo, só um detalhe, aqui no Gente que Fala, o Serra anunciou essa proposta dele já como... Quando o senador ele iria apresentar essa proposta, ela foi aprovada no Senado para municípios com 200 mil eleitores, né? São aqueles que têm segundo turno. Agora, para o vereador Paulo Fiorilo, já parou para pensar nisso? Então, já eu queria só colocar aqui algumas observações, até para o telespectador que também não acompanha tão próximo como a gente, o Rolo que está na comissão, eu que sou vereador, os outros dois que também acompanham. O voto distrital pode ter a possibilidade da aproximação do eleitor
com o seu eleitorado, né, ou com o seu representante. Mas tem um problema que eu acho que nós vamos ter que enfrentar. Como é que você vai fazer um distrito, uma zona eleitoral, né? Porque ela pode ser feita de várias formas. Pense em São Paulo, 1.400 quilômetros quadrados. Você tem do centro à periferia. Então, precisa tomar muito cuidado, até porque, dependendo do jeito que você divide, pode beneficiar um ou o outro. O Estado de São Paulo fez uma matéria recentemente mostrando Fez uma projeção nesse se os sentido. distritos forem feitos assim, o PT ganha. Se eles forem feitos na horizontal, ganha o PSDB, ou na vertical. Então, acho que o primeiro problema eu acho que é esse. Aproxima, mas os exemplos que a gente tem, às vezes acaba fazendo com que haja um monopólio de ter um candidato, porque ninguém quer disputar porque sabe que vai perder. Né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. O PT, e aí eu concluo, defende a lista partidária. É difícil passar. Mas a ideia da OAB de voto distrital com lista partidária pode ser um passo importante, inclusive para um novo modelo que possa fortalecer as instituições. Porque eu acho que o grande problema do Brasil hoje não é fortalecer indivíduos, mas instituições. Quando você fala aí, me vem à mente a Capela do Socorro. Tem 1 milhão de eleitores ali na Capela do Socorro, só um número redondo assim. Não, mas para isso a gente já tem uma ideia. Depois Não. Você tem uma concentração de 1 milhão de eleitores. Mas a proposta da OAB é deixar que essa divisão, aí eu respondo esse primeiro questionamento do vereador. Essa é uma proposta. Deixar a divisão ser feita pela Justiça Eleitoral em função do número de eleitores e não levar nenhum outro mapa político em consideração. É verdade, a matéria, eu me lembro disso, quer dizer, dependendo da divisão pode beneficiar esse ou aquele, mas a ideia é fazer uma divisão matemática. Dividir os distritos matematicamente. O que eu estou colocando é porque você tem regiões densamente, né, povoadas, acentuadas e e outras. Aí você vai para Parelheiros, pega Parelheiros. É a Capela do Socorro. Parelheiros está mais no fundão. Isso, Capela do Capão, Socorro. e aí vai tudo. Não, mas você pega não é diretório, né? Você pega a zona eleitoral. A zona eleitoral da Capela do Socorro tem 1 milhão de eleitores, mas você vem aqui no centro da cidade, na Sé, isso é um... Como é que você vai fazer essa conta? Agora, mas é isso, a divisão por número de eleitores. Mas é só uma observação, é que a matemática ela não está alheia à política, não tem jeito. Nada está alheio. E aí tem um problema muito sério. Eu acho que o voto distrital, para mim, só teria uma grande virtude. Seria mostrar como é absurda a representação de São Paulo em nível federal. Perfeito. Porque aí você vai dividir, como é que você vai dividir? Qual é o critério do TSE para fazer a divisão dos distritos no Brasil inteiro? Você vai ter distritos na capital de São Paulo que serão maiores do que um estado inteiro. É essa a colocação. Certo? Então, isso vai mostrar como nós somos subrepresentados e como os estados, principalmente do centro-oeste e do norte, são super representados em termos dos seus deputados federais. Fleury, não temos tempo para mais nada, Fleury. Mais nada. Só dizer o seguinte, eu sou a favor do distritão. Elege os mais votados e não se fala mais nisso. Um abraço, grato por ter vindo. Eu que agradeço. Fala, Fleury. Doutor Edson. Eu agradeço essa oportunidade e só queria deixar para a próxima vez a questão da participação. Né? Nós sempre discutimos a representação, a preocupação dos políticos de se tratarem da sua representação. Mas o que o cidadão está querendo hoje é como ele pode participar cada vez mais da administração pública. Acho que esse é um tema que nós tínhamos que desenvolver melhor. Doutor Alberto Luiz Rolo, grato por ter vindo ao Gente que Fala. Eu agradeço o convite e estou à disposição. Sempre que for chamado, estarei aqui. Paulo Fiorillo, agradeço e faço um registro. Nós já temos convidado vários integrantes do PT e a agenda deles está sempre muito intensa, a tua e a do Beto Custódio sempre acham um jeito de encaixar o Gente que Fala. Esse é o registro, porque nós somos cobrados com a ausência de integrantes do PT na mesa. E agradeço e faço o registro para você e o Beto Custódio, são os que recentemente atenderam o nosso convite. Dom Copé, obrigado pelo convite. Eu estou à disposição, até porque os debates aqui são importantes e podem contribuir para formar a opinião daqueles que estão do outro lado. Obrigado pelo convite. Hoje, futebol alternativo, tudo sobre as séries A, B e C aqui na AltV com
Sérgio Oliveira, às 9h. Gente que fala tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Retornaremos amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.